Olá, meu nome é Alexandre Sachibano dos Santos e eu vou apresentar um pouco sobre o trabalho que eu venho desenvolvendo, sob a orientação do professor Dr. José Antônio Marques Carrer. Esse trabalho é intitulado Algoritmos Genéticos aliados ao método dos elementos de contorno para a otimização de problemas de elasticidade e está sendo desenvolvido dentro do programa de pós-graduação em métodos numéricos e engenharia da Universidade Federal do Paraná. Então, falando primeiramente dos objetivos, o objetivo principal deste trabalho é o desenvolvimento de um código computacional que vai ser baseado em algoritmos genéticos e no método dos elementos de contorno para a otimização de problemas bidimensionais de elasticidade. Nós trazemos três objetivos secundários aqui, sendo o primeiro deles a compatibilização das subrotinas do código LQUAB, que estão disponíveis em Brébia, na versão de 1998, com um algoritmo genético. O segundo objetivo secundário seria a comparação dos resultados da otimização obtidos pelo código desenvolvido com resultados apresentados na literatura. E o terceiro seria a avaliação da capacidade do código desenvolvido. Então, falando um pouco sobre otimização, a otimização ela pode ser aplicada em diversos campos, desde problemas de engenharia até a melhoria de processos industriais e maximização de lucros empresariais. E o objetivo atribuído aos problemas de otimização, eles podem envolver a minimização do consumo de energia, a maximização de lucros ou até mesmo a obtenção de formas estruturais mais eficientes, entre muitas outras aplicações. Em geral, problemas de otimização, eles são, na sua forma aplicada, eles envolvem a determinação da melhor maneira de utilização de um recurso limitado. Para Yang, os problemas de otimização são a busca de resultados máximos ou mínimos para uma função objetivo com a utilização de variáveis de decisão sujeitas a restrições. Então nós trazemos aqui um exemplo de um objetivo de um problema de otimização. Então aqui a gente vê que o objetivo é ou minimizar ou maximizar a função f de x, e essa função ela recebe o nome de função objetivo ou função custo e pode ter m objetivos diferentes. As variáveis x do problema, elas pertencem a um espaço resposta, ali representado por RD, e esse problema ele está sujeito a restrições que são representadas aqui na forma da igualdade e desigualdade das funções h e g. Falando um pouco sobre algoritmos genéticos, eles foram desenvolvidos em 1975 por John Holland e foram baseados na teoria darwiniana de evolução de sistemas biológicos. Então, nos algoritmos genéticos, a seleção vai privilegiar os indivíduos mais aptos, que são aqueles que vão ter a maior chance de transmitir os seus genes para as próximas gerações. E, ao gerar descendentes, os genes dos indivíduos mais aptos eles são misturados por meio do processo de reprodução e são transmitidos às próximas gerações. E isso permite com que a aptidão dos indivíduos cresça de geração em geração. E esses são os princípios que dão base ao desenvolvimento dos algoritmos genéticos. E eles envolvem três ideias principais. A reprodução, que envolve a combinação de características de dois indivíduos com o objetivo de formar um terceiro indivíduo. E essas características são comumente chamadas de genes ou cromossomos. A segunda ideia principal é a mutação, e ela é responsável por alterações nos genes dos indivíduos gerados pelo método da reprodução. E essas alterações elas permitem que dois indivíduos gerem um terceiro com novas características que podem ou não ser favoráveis durante a seleção. E isso traz uma aleatoriedade ao processo. A terceira ideia principal é a seleção, e ela envolve escolher os indivíduos que desempenharam um melhor papel, ou seja, aqueles que foram mais aptos. E esses são os indivíduos que terão maiores chances de transmitir os seus genes às próximas gerações. Então nós trazemos aqui um esquema em pseudocódigo de um algoritmo genético clássico. Nós começamos então definindo o tamanho da população inicial, representado aqui pela variável n,
e também o número máximo de iterações, representado aqui pela variável max. O output, a saída desse algoritmo vai ser a melhor solução, ou seja, o indivíduo que se mostrou mais apto durante o processo iterativo. Então, dando início ao algoritmo, primeiramente é gerada uma população inicial com n indivíduos e é definido um contador t que começa do zero e posteriormente, durante o laço de iteração, ele vai ser incrementado até atingir o número máximo de iterações desejado. O próximo passo é computar a aptidão de cada indivíduo que compõe a população inicial e em seguida é dado início ao processo iterativo. Então, o primeiro passo dentro do processo iterativo envolve selecionar um par de indivíduos baseado nas suas aptidões. Esses indivíduos eles vão então passar pelo processo de reprodução e eles são selecionados de forma probabilística. O próximo passo envolve aplicar a mutação aleatória sobre o indivíduo gerado após o processo da reprodução. E, finalmente, os indivíduos gerados durante esse processo iterativo vão substituir aqueles indivíduos que compunham a população anteriormente. E isso ocorre, então, de maneira iterativa, até que o processo seja terminado e, por fim, o indivíduo mais apto é retornado. Então, para a solução dos problemas de elasticidade, junto aos algoritmos genéticos, foi escolhido o método dos elementos de contorno, e isso foi feito devido a algumas características que fazem com que o método dos elementos de contorno seja um método bem favorável a ser aliado junto com os algoritmos genéticos. Esse método ele faz as aproximações somente no contorno da estrutura. Então, as dimensões do problema elas são reduzidas em uma unidade. E isso faz com que ocorra uma redução considerável dos dados de entrada para os algoritmos genéticos. Então, comparando o método dos elementos de contorno com o método dos elementos finitos, que é um método bastante difundido, claro que fica claro que a quantidade de elementos necessária para resolver o problema com a utilização do método dos elementos de contorno é significativamente menor do que a quantidade necessária para resolver o problema com o método dos elementos finitos. E isso, do ponto de vista do algoritmo genético, é uma grande vantagem, já que cada uma das coordenadas da malha do problema vai entrar como gene para o processo iterativo do algoritmo genético. E como esse processo iterativo envolve calcular diversas vezes, de acordo com o número de indivíduos e também com o número de gerações, a solução do problema, isso faz com que a redução da quantidade de dados traga grandes ganhos computacionais. Então, por isso, o método dos elementos de contorno foi escolhido para o desenvolvimento desse trabalho. Então, falando um pouco agora sobre a implementação, nós utilizamos Fortran 90 para fazer as implementações, e essa linguagem ela foi escolhida por ser uma linguagem compilada, e isso traz um melhor desempenho e menores tempos de processamento, quando comparado, por exemplo, com uma linguagem interpretada como é o caso de Python, por exemplo. Então, para desenvolver as subrotinas necessárias e implementar o algoritmo genético, foram utilizadas algumas subrotinas disponíveis no código LQuab por Brébia, e essas subrotinas que foram originalmente escritas em Fortran 70 foram adaptadas para a linguagem Fortran 90 para poder compatibilizar com as subrotinas que foram criadas para o algoritmo genético. E foram também implementadas novas subrotinas justamente para poder compatibilizar com aquelas disponibilizadas pelo Brébia e fazer com que o problema fosse solucionado de maneira iterativa e passasse pelos processos necessários para um algoritmo genético. Nós trazemos aqui então essas subrotinas criadas durante o trabalho e também quais são as suas funções. Então, a subrotina escolhe pais, ela vai receber um array, uma lista com aptidão de indivíduos, ela vai ordenar essa lista e vai separar quais indivíduos vão transmitir os seus genes para a próxima geração.
e isso depende de algumas variáveis. Então, o número de indivíduos e o número de pais são umas variáveis importantes de destacar aqui, porque é possível determinar quanto dos indivíduos da população atual vão passar os seus genes às próximas populações ou não. A próxima subrotina definida foi a R-argsort, e essa subrotina ela teve como função receber uma lista A com dimensões n e retornar uma lista de índices ordenados. Então, e ela foi utilizada também pela subrotina escolhe pais, justamente para poder ordenar a aptidão e posteriormente escolher os indivíduos que transmitiriam seus genes. Outra subrotina desenvolvida foi a flip-int, e essa subrotina tinha como objetivo inverter um array, uma lista unidimensional, e ela também foi utilizada como uma subrotina dentro da subrotina escolhe pais. Posteriormente foi criada então a subrotina procria, que ela tem como função receber o array pais e fazer uma mistura dos genes dos indivíduos que se encontram nessa lista. Então ela vai criar novos indivíduos, modificando as coordenadas dos indivíduos que estavam na array população, que é a população inicial, e para poder receber os novos indivíduos. A próxima subrotina é a subrotina randomInt, e ela tem a função de retornar um inteiro randômico de 0 até um determinado limite. E ela é utilizada no processo de mutação para poder aplicar uma aleatoriedade no sistema. A próxima subrotina desenvolvida foi a subrotina fitness, ou aptidão, e como o nome diz, ela tem a função de calcular a aptidão de um indivíduo. E foi dentro dessa subrotina que o método dos elementos de contorno foi utilizado, pois a aptidão ela dependia das tensões, deslocamentos e de uma série de fatores que são respostas trazidas pelo método dos elementos de contorno. Finalmente, temos a subrotina gerar população, gerar pop, e, como o nome diz, a função dessa subrotina é gerar a população inicial por meio de alterações randômicas em cima de um indivíduo mestre, que é o indivíduo na configuração original da estrutura. Então, essa subrotina ela vai aplicar translações randômicas nas coordenadas que são os genes desses indivíduos. Então, nós trazemos aqui um exemplo de aplicação. Esse exemplo de aplicação ele foi trazido da literatura e foi replicado com o algoritmo genético desenvolvido nesse trabalho para verificação da capacidade de otimização do algoritmo aqui desenvolvido. Então, o objetivo desse problema era reduzir as tensões ao longo do segmento F, e para isso foram utilizadas como variáveis as coordenadas dos segmentos F e G, e a discretização do problema se deu com 23 elementos e 46 nós. Foi utilizada também a simetria da geometria para a redução da quantidade de elementos, e como comentado anteriormente, no caso dos algoritmos genéticos, isso é bastante importante para reduzir a demanda computacional. E nessa imagem aqui, a gente traz uma ilustração de como foram aplicadas as cargas nessa estrutura, que foi restringida, teve seus deslocamentos restringidos horizontalmente no segmento A e verticalmente nos segmentos B e D. Nós trazemos então aqui alguns resultados. Primeiramente, mostrando o ganho de aptidão histórico nessa curva. É possível notar que esse ganho ele tem um comportamento incremental maior inicialmente, sendo que nas gerações mais adiante, as gerações mais futuras, esse ganho ele não tem uma taxa tão grande de ganho de aptidão. E é por isso que nós dividimos essa curva em dois segmentos de reta ajustados, justamente para poder ter uma representação visual dessa taxa de ganho de aptidão. Então, em laranja, nós vemos que a inclinação da reta ajustada é maior, apontando para maior taxa de ganho de aptidão, e no caso da reta ajustada em cinza, nós percebemos que ainda existe um ganho de aptidão, porém a taxa agora é menor. Nós trazemos aqui também agora uma comparação de dois métodos distintos que foram desenvolvidos aqui. O primeiro método
que foi desenvolvido, ele envolvia o algoritmo genético sem nenhuma adição. Só que ele resultou em uma estrutura otimizada com ondulações. E essas ondulações podem trazer problemas construtivos, e esse é até um dos problemas apontados por Sun e seus colegas no artigo que esse exemplo é trazido. Eles comentam que o método que os algoritmos genéticos eles podem trazer essa variabilidade para as estruturas resultantes, e foi justamente pensando em combater esse problema que nós implementamos junto aos algoritmos genéticos um ajuste polinomial que tinha como objetivo suavizar essas ondulações. E nessas imagens a gente consegue comparar os segmentos em azul e em verde, então é possível notar que esse ajuste ele trouxe realmente uma suavização para aquela região onde estavam as variáveis, e ele resulta numa estrutura com uma melhor facilidade de execução. Então nós trazemos agora a distribuição de tensões nessa estrutura após a otimização. Na esquerda tem o resultado obtido com o algoritmo desenvolvido nesse trabalho, e na direita o resultado obtido do artigo utilizado como referência de Sun e seus colegas. E é possível notar que a distribuição das tensões está bastante parecida, e nós trazemos aqui a distribuição de tensões no segmento F, que era justamente o segmento onde nós queríamos reduzir a tensão. Então nós temos três curvas, pontilhado azul é representada a curva que mostra as tensões ao longo do segmento F para a configuração original da estrutura. Já a curva tracejada em vermelho, ela mostra essas tensões no segmento F para a otimização resultante de Sun e seus colegas, e a curva traço ponto em verde mostra os resultados obtidos nesse trabalho. Então é possível notar que no início do segmento, entre as coordenadas 74 e 126 na horizontal, os resultados obtidos por Sun apresentaram tensões um pouco mais elevadas do que aquelas obtidas na configuração original. Mas depois desse ponto, os autores eles conseguiram reduções significativas nessas tensões. Porém, na otimização obtida durante a execução desse trabalho, nota-se que no primeiro segmento as tensões são muito próximas àquelas observadas na configuração original, e no segundo segmento, a partir da coordenada horizontal 126, as tensões foram ainda menores do que aquelas obtidas por Sun e seus colegas. Então os resultados foram bastante satisfatórios até agora. Como próximos passos, o objetivo é replicar esse trabalho em mais problemas, sendo um deles outro problema trazido por Sun e seus colegas, e aplicar em outros dois problemas que seriam uma viga engastada e uma viga biengastada, ambas com cargas uniformemente distribuídas, para verificar a capacidade do método dos algoritmos genéticos aliado ao método de saneamento de contorno otimizar as estruturas. Nós pretendemos também fazer uma discussão sobre os resultados obtidos e trazer conclusões para esse trabalho. Aqui nós temos algumas das referências principais, é claro que foram utilizadas mais referências, mas essas são a de destaque para essa apresentação. E agradecemos muito a atenção, e caso queiram entrar em contato, deixamos disponíveis aqui nossos e-mails. Muito obrigado.